Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos acompanhando na disciplina de Metodologia Científica e História da Ciência. Sou o professor Francisco Thiago Melo e hoje nós vamos para a nossa próxima aula intitulada Perguntas de Pesquisa, Hipóteses e Variáveis. Mas antes a gente vai fazer a nossa tradicional recapitulação, né? Então, só relembrando o que nós vimos na última aula. A última aula a gente caracterizou o que são os periódicos científicos e a importância dos periódicos científicos para a ciência e para os cientistas. A gente viu também, fez algumas discussões bem interessantes sobre quem paga pelas revistas científicas. Isso é bem legal para a gente entender muita coisa do que tem acontecido na estrutura, redação e evolução da ciência de uma forma geral no mundo. E depois a gente foi para como a gente faz essa publicação dos resultados da nossa pesquisa. A gente viu bem por alto como escolher o periódico que a gente vai publicar, como é que ocorre principalmente o processo de revisão por pares, que é super importante e é algo crucial para que a gente consiga, então, manter e construir conhecimento científico de uma forma adequada e consistente. Depois a gente viu por onde começar a pesquisa bibliográfica. Então, a gente viu um pouco sobre bases de indexadores, como eles eram no passado, há muito tempo atrás. Então, eu mostrei algumas imagens das bibliotecas gigantescas, cheia de catálogos que você procurava pelos artigos, e a gente viu como essas bases indexadoras são atualmente. Tudo digital e fica tudo mais fácil para a gente encontrar. E a gente viu, então, conheceu como fazer essa busca em algumas dessas bases indexadoras e algumas pequenas dicas de como realizar essa pesquisa também. Tudo certo, né? Então, na aula de hoje, a gente vou tentar mostrar para vocês o que perguntas que a ciência pode e vem geralmente respondendo. O que nós estudamos, afinal, no mundo? E aí a gente cai em tópicos super importantes sobre o que são as variáveis para a ciência. Tá? Então, só gosto de lembrar que nesse momento a gente não vai falar da variável no sentido da parte estatística, que alguns já podem ter estudado ou vão estudar, ou de repente por algum curso já estudaram. Vamos falar de variáveis para a ciência. E quais são os tipos de variáveis que nós vamos ter, então, para a ciência também? E aí aquela pergunta, por onde eu começo a fazer a minha pesquisa científica? Agora é a pesquisa científica propriamente dita. E como é que eu sei que a minha pergunta de pesquisa é uma pergunta interessante? Então a gente vai fazer algumas reflexões sobre isso também. E finalizaremos falando um pouco sobre o que são as hipóteses de pesquisa e quando nós devemos utilizar hipóteses em nossos trabalhos. Tudo bem? Bom, para entender o nosso mundo e o nosso universo, então a gente tenta responder duas principais coisas. Então é isso que geralmente nós, cientistas, tentamos responder ao longo de nossas pesquisas. O que são as coisas e como as coisas se relacionam. O que são as coisas que estão ali no mundo? Essas coisas, elas seriam então as nossas famosas variáveis, que nós vamos conhecer posteriormente. Tanto variáveis teóricas como variáveis operacionais. Um exemplo, respondendo agora o que seria alguma coisa. A gente pode estudar a estrutura de uma molécula e descrever essa estrutura da forma como ela é. Um exemplo clássico disso foi Watson e Crick, quando descreveram a estrutura da dupla hélice do DNA, que vocês já estão estudando por aí. Na verdade, vão estudar no próximo semestre. Você pode descrever o perfil lipídico dos alunos do curso de Ciências Biológicas. Você pode caracterizar e mostrar qual é a fauna de animais que existem no campus da Universidade Federal do Pará. Então, todas essas são pesquisas que tentam mostrar ou responder à pergunta do o que é, o que existe, o que está ali. E quando a gente tenta buscar, então, essas relações ou associações, a gente vai ver que existem, então, as associações com interferência e sem interferência.
a gente vê qual é a relação que existe entre uma variável e outra, que pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa. A gente já viu um pouco sobre a diferença desses dois tipos de pesquisa anteriormente. Já quando buscamos relações entre as variáveis, a gente vai tentar responder perguntas como, por exemplo, será que o ensino remoto melhorou? Não tem uma relação, né, uma correlação entre o ensino remoto e o desempenho dos alunos no curso de biologia? Fica no ar essa pergunta aí. Uma outra pergunta interessante, né? Quais são os fatores, ou será que o diâmetro da cintura pode estar relacionado com risco de doenças cardiovasculares? Então, existem várias associações que nós podemos fazer entre variáveis para tentar explicar os fenômenos e o mundo que nos rodeia também. E agora, respondendo à próxima pergunta: o que são então essas coisas do mundo? Todas essas coisas que eu venho falando sempre para vocês são as variáveis. Então, as variáveis, elas têm esse nome porque elas variam. O nome já vai induzir o que são as variáveis. Podemos verificar ou avaliar, né, uma variação intrínseca, ou seja, que está para um lado, que está para o outro, que está mais clara, ou que está mais escura. Então, e essas são as unidades que os cientistas vão estudar. Essas coisas todas que estão ao redor do mundo, e daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor sobre o que são essas variáveis. Então, essas variáveis, elas são materiais ou conceituais, como a gente vai ver posteriormente, e elas estão dentro de um universo. Elas se reúnem, ou estão aqui todas, porque elas têm uma coisa em comum. Um exemplo: pessoas. Todas as pessoas têm altura em comum e o peso em comum. Então, as pessoas estão reunidas ali e a variável que você vai utilizar para trabalhar ou estudar na sua pesquisa vai ser a altura e o peso. Porque dentre o fator comum pessoas, o que está variando ali dentro é a altura e variando o peso. Então, essas variáveis, elas transcendem diversos elementos. Então, para estudar uma variável, você tem que estudar os elementos que a representam. E quais são as perguntas geralmente associadas também a essas variáveis que a gente pode responder? Como elas são, ou seja, você vai caracterizar aquela variável, é como se você tirasse um retrato, sim, fazendo uma analogia bem grotesca, né? Como se você tirasse um retrato, uma foto, retrato é bem antigo também, daquela sua variável e tentasse mostrar aquele momento daquela variável. Como elas funcionam, como elas se comportam, como elas se relacionam, né? Então, geralmente, essas são perguntas importantes que a gente busca responder quando a gente estuda uma variável. E essas variáveis, elas podem ser, como a gente chama, variáveis operacionais. Então, elas são aquelas que você registra diretamente, ou elas podem ser variáveis teóricas, que nós vamos inferir a partir dessas variáveis operacionais. Então, isso é importante a gente lembrar, né? Então, isso aqui tá para a gente mostrar esse exemplo, tá para a gente mostrar que a variável não é só aquilo que você vê, não é só aquilo que você mensura. Ela tem algo, ela amplia e se torna algo mais conceitual. Então, um exemplo: em um estudo, a gente tem essas três variáveis: renda mensal, grau de instrução de um indivíduo, se ele tem moradia própria ou não. Então, tudo isso aqui você está mensurando, você está perguntando, você está pesquisando ali diretamente com aquela população. Então, essas são as suas variáveis operacionais. A partir dessas variáveis aqui, você pode inferir o quê? Você pode dizer o quê daquela população? Falar um pouco sobre níveis socioeconômicos, né? Então, se uma pessoa que ganha uma renda acima de R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000, né? Você vai alocando isso de acordo com as classes sociais, se ela tem moradia própria ou não, é um indicativo, muitas vezes, de que ela tem uma condição financeira melhor. Se ela tem carro próprio ou não, também pode ser, né, uma situação, algo que represente o nível socioeconômico daquele indivíduo.
Se ele já finalizou o curso superior, mestrado, doutorado e por aí vai, isso também pode indicar um pouco sobre o nível econômico daquele indivíduo. Então, muitas vezes a gente pode utilizar várias operacionais e inferir variáveis teóricas em níveis diferentes. Em níveis mais baixos, vamos supor, vamos dizer, né, um exemplo aqui, o nível socioeconômico, ou até um nível mais amplo. Então, um nível mais acima do nível socioeconômico, você pode chamar da situação social. Também, a partir até do próprio nível socioeconômico, você pode inferir um pouco da situação social daquele indivíduo. Aí aqui a gente vai ter outros exemplos, tem um outro exemplo que eu trouxe para mostrar também, do que seriam essas variáveis teóricas e variáveis operacionais. Então, quando você faz um estudo em que você dosa lá no ambiente, por exemplo, metais, né? Então pode ser metais pesados ou outros metais poluentes, níveis de fumaça, produtos tóxicos que existem ali, e também tipos de lixo, né, de resíduos no caso, emissão de gás carbônico, quantidade de oxigênio dissolvido na água, né? Então tudo isso aqui você vai lá e dosa, você consegue mensurar no seu ambiente, no ambiente que você está estudando. Então elas formam nessa pirâmide, elas formam aqui nessa base as tuas variáveis operacionais principais que vão indicar uma variável teórica inicial, que é a poluição daquele ambiente. Mas, além disso, nesse mesmo estudo, você verificou, por exemplo, manchas, ou, na verdade, seriam aquelas manchas de floresta, né? A quantidade de estradas que existiam ali, você coletou relatos pessoais daquelas pessoas para saber a quantidade, o que elas acham sobre desmatamento naquela área, você mediu a quantidade de árvores, né, a densidade de árvores naquela localidade também, aquela área. E aí, isso tudo, essas variáveis, que são variáveis operacionais, porque você foi lá e coletou diretamente daquele ambiente, né, foi mais mensurável para você, elas então te dão uma outra. Você consegue inferir a partir disso aqui uma variável teórica que é a variável desmatamento. Além disso, essas duas variáveis todas ainda podem te dar uma segunda, um outro nível de uma variável teórica, que é a destruição ambiental. Ou seja, se naquela área você constata que tem uma poluição muito grande devido às suas variáveis operacionais e a um desmatamento muito grande devido às tuas outras variáveis operacionais, você vai inferir também que aquela área tem um impacto ambiental, né? Está com uma destruição ambiental muito grande. Outro exemplo aqui, agora mais organizadinho, um pouco mais claro, para que vocês entendam que dessas variáveis operacionais a gente infere ou deduz também, muitas vezes, outras variáveis teóricas que não são necessariamente ali palpáveis. Além disso, a gente pode caracterizar ou dividir as variáveis em variável dependente e independente. Então, o que seria uma variável dependente e uma variável independente? Então, elas vão aparecer, ou elas vão ser definidas, apenas se houver uma relação de interferência entre essas duas variáveis que você está estudando. A que promove interferência, ou seja, a que promove um efeito sobre a outra, é supostamente a independente, né? Ou seja, tá aqui a gente tem, eu até coloquei como exemplo esse guindaste, então como se ele fosse uma variável x, que ela é uma variável independente e ela faz efeito sobre a variável y, que é uma variável dependente. Então um exemplo que a gente poderia citar seria então o tamanho dos rins em roedores em diferentes áreas, em áreas desérticas e em áreas de floresta. Tá? Então, ou seja, quanto maior a umidade, menor vai ser o rim daquele indivíduo. Então, tem várias outras relações semelhantes assim, que a gente pode observar. Tá? Uma vai, então,
depender diretamente da outra, né? Quando uma aumenta, a outra geralmente vai diminuir. Uma interfere diretamente na outra. Então, essa é uma variável dependente ou uma variável independente. Né? Mas em um estudo, podem existir várias variáveis. Né? Então, não necessariamente duas. Às vezes, você está fazendo uma análise multivariada, no sentido de que você está verificando várias outras variáveis no seu trabalho. Então, você pode ter, nesse caso, com 3 variáveis, você pode ter uma variável A, que ela independe da variável B, e uma variável B que depende da A. Então, está aqui o fluxograma, né? Enquanto que a C, ela depende diretamente da B e ela independe de C. Então, aqui você tem 2 variáveis dependentes e uma independente, mudando um pouco esse grau de dependência entre uma e outra. Então, só mais um outro exemplo bem clássico dessas variáveis dependentes e variáveis independentes. Então, tudo isso vai ser importante para a gente, especialmente quando a gente for falar sobre a concepção das ideias e do nosso objetivo do nosso trabalho. E também vai estar associado muitas vezes com a pergunta de pesquisa e com as hipóteses, e a gente vai falando um pouco mais sobre isso posteriormente. Agora a gente inicia a nossa parte da aula falando um pouco sobre como começar, né? Como começa a nossa pesquisa. Então, eu resgatei aqui o nosso Karl Popper e o método hipotético dedutivo, que a gente lembra muito bem que é o que baseia uma boa parte das pesquisas, da pesquisa científica. Então, lembrando que tudo começa, né, com a observação, para a caracterização do problema, ou seja, o que é caracterizar o problema? Fazer uma pergunta. Então, toda pesquisa científica, ela inicia com uma pergunta. E de uma pergunta, você pode fazer uma pesquisa científica ou não científica. Você pode responder um problema do seu dia a dia. Então, por isso que é muito importante, e eu acho que todo mundo deveria conhecer o método científico para tudo na nossa vida, na verdade, porque ele nos auxilia a responder diversas perguntas científicas e não científicas ao longo da nossa vida. Então, muitos, quando vão começar uma pesquisa, eles começam pensando o que eles vão quantificar ou qualificar, o que eles vão caracterizar. Então, pensam nas variáveis, como acessar as variáveis. Então, é sempre importante a gente lembrar que uma pesquisa, ela visa responder perguntas, oferecendo uma solução para essa problemática existente. E essa pergunta vai ser respondida, então, seguindo o nosso método hipotético dedutivo. Então, aqui a pergunta entra aqui na caracterização do problema, ou muitas vezes até no levantamento de dados. Daqui a pouco a gente vai ver que a gente conhecer a literatura é super importante, porque a gente faça perguntas legais, perguntas boas. E a partir desse levantamento de dados, a gente vai, então, inferir ou deduzir as nossas hipóteses, quando necessário. Daqui a pouco a gente vai ver que nem toda pesquisa científica necessita de hipóteses. Então, quando a gente tem a nossa hipótese, a gente testa essa hipótese. Se essa hipótese for verdadeira, você tem evidências suficientes para fazer as suas generalizações. Se essa hipótese for falsa, você então volta para a sua lista de hipóteses e vai começar a testar diferentes hipóteses. Então, só para a gente ter uma ideia de que pode ser uma pergunta de pesquisa, né? Então, uma pergunta da vida, do dia a dia, qual é a estatura média da turma de Ciências Biológicas da UFPA? Qual é o perfil lipídico dos alunos do curso de Ciências Biológicas da UFPA? Também seria uma outra pergunta. Qual é o perfil glicêmico? E aí, a partir daí, a gente consegue inferir e deduzir outras coisas. Então, todas essas perguntas são possíveis perguntas de pesquisa, né? Ou seja, elas sempre vão terminar com a interrogaçãozinha, né? Então, isso é importante a gente lembrar. E aí, o que a gente pergunta geralmente? A gente sempre começa do como é aquela variável que a gente está trabalhando. Ou seja, a gente vai caracterizar essa variável. Se a gente ainda não conhece essa variável, isso é muito importante a gente lembrar. Se essa variável já é muito bem conhecida, muito bem estudada,
Por que que você vai caracterizá-la novamente? Quais são os fatores que afetam essa sua variável, né? Quais são os interferentes que estão ali por detrás dessa variável? É o que geralmente também muitas vezes a gente faz. É o que tem afetado o aumento do perfil lipídico, por exemplo, nos alunos do curso de Ciências Biológicas. A gente fez lá a nossa... Primeiro a gente caracterizou, fizemos o nosso levantamento do perfil lipídico, vimos que está todo mundo com o perfil lipídico super alterado. Aí a gente vai tentar agora entender, essa foi a nossa primeira pergunta, né? Agora, a segunda pergunta, o que está interferindo nisso? Será que é o RU? Será que é porque os alunos comem muita besteira, pessoal, né, devido à vida corrida e etc. Então, a gente começa a buscar os interferentes que estão afetando esse nosso fator, né? E como esses fatores afetam o X, né? Quais são os mecanismos? Então, aí a gente precisa de um estudo muito mais elaborado, muito mais aprofundado, para entender o que está interferindo realmente, diretamente, nessa variável que a gente vai trabalhar. Quais fatores que causam X, né? Então, o que afeta o X, então seriam os efeitos, como ocorre o desenvolvimento dessa nossa variável. Então, a gente pode ver, aí a gente vai ver um pouco da história, né, que a gente chama de história, a gente vai ver, caracterizar o perfil lipídico ao longo do ano, para saber qual é a oscilação, a gente vai ver isso mensalmente. Né? Então, usando ainda o nosso mesmo exemplo inicial. E a gente pode buscar algo mais aplicado. Agora, no momento, não me vem muito à cabeça uma pergunta a respeito disso. Mas a gente pode também inferir algo mais aplicado em relação a essa nossa variável, sim. Então, são todos exemplos clássicos de perguntas de pesquisa que a gente pode fazer. Então, aí a gente vem, né? Mas o que perguntar para a nossa pesquisa científica? O que eu quero responder ao longo da minha pesquisa? Então, é isso que a gente também sempre tem muita dúvida, especialmente para vocês que estão aí começando. Então, para mim, que já estou em uma área de pesquisa, é um pouquinho mais fácil, uma linha de pesquisa, né? Já trabalho com tenho um grupo com o qual eu trabalho, então relativamente mais tranquilo. Agora, para vocês que ainda estão começando, primeira coisa que vocês têm que fazer é escolha a sua área de interesse. Eu gosto de zoologia. Eu gosto de botânica. Ou então eu gosto de ecologia. Então, depois que você escolheu a sua área, vamos ser mais diretos, você vai escolher lá o professor com o qual você quer trabalhar aqui na universidade, porque aí você já tem onde desenvolver aquela sua linha de pesquisa, suas ideias. Você tem que conhecer essa área. Então, aí é que a gente tem um calo no nosso pé, né? Porque a gente precisa ler muito para conhecer bastante sobre a nossa área. Tá? Então, você tem que... e aí, né? Você tem que ter essa experiência, porque em uma nova área, uma área que você vai ingressar, você tem que responder perguntas que ninguém ainda respondeu, ou que poucos, né? Ou que ainda não foi olhado pela mesma ótica que você está olhando. Né? Então, qual pergunta faz a diferença para a sua área de pesquisa, para seu projeto, para a ideia que você pretende desenvolver? Depois você tem que pensar, né? O que os cientistas da minha área, ou dessa área que eu pretendo atuar, eles estão desenvolvendo. E aí você vai precisar ler novamente. Então, quando você pega um artigo científico para ler, ali ele vai apresentar para você um pouco daquela problemática, daquela área na introdução. Ele vai mostrar ali o que ele fez ao longo da pesquisa dele e também mostra algumas lacunas. A gente sempre deixa, às vezes, no nosso próprio trabalho, sempre ficam lacunas. Perguntas que a gente não conseguiu responder. E aí, você pode buscar responder essa pergunta, verificar se ela é viável para o local que você está trabalhando, para o laboratório que você vem desenvolvendo sua pesquisa. E aí você começa a descobrir esses dilemas ali dentro também, né, daquele grupo de pesquisa. E aí, aquela velha história, assim, o Gilson Volpato dá um exemplo muito interessante num curso que ele ministrou uma vez. É como se você estivesse chegando em uma festa. Imagine você chegou numa festa, você está lá, e aí não conhece ninguém naquela festa. Você vê um grupo de pessoas ali que estão conversando e você quer se entrosar
naquele grupo de pessoas para bater um papo. Você já vai chegar falando de uma vez? Não, né? Você vai chegar, vai ficar ouvindo atentamente o que aquelas pessoas estão falando, vai tentar se inteirar no assunto que está sendo desenvolvido ali. Então, depois que você escuta por um tempo, é que você começa a falar também. Então, é algo bem parecido com o que a gente faz na ciência. A gente primeiro tenta conhecer ou busca conhecer a nossa área que a gente pretende atuar, depois a gente finalmente chegar lá e começar a trabalhar naquele objeto, naquela linha de pesquisa, tá bom? Agora que a gente já conhece o que é a pergunta de pesquisa e como fazer uma boa pergunta de pesquisa, a gente passa finalmente para o que é a tal da danada da hipótese. Então a gente já viu em aulas anteriores que a hipótese ela é uma afirmativa, é uma resposta provisória para a sua pergunta, porém que ela ainda não foi testada. Então, se ela não foi testada, é importante por quê? Porque você ainda vai testar para saber se você vai aceitar ou se você vai, então, descartar aquela hipótese. Então, é muito importante a gente diferenciar, porque muitas vezes as pessoas até confundem, mas será que a hipótese não é a mesma coisa que uma conclusão? Qual é a diferença da hipótese para a sua conclusão? Ou para a conclusão de um trabalho científico? A gente vai ver depois também detalhes mais sobre a conclusão, mas é importante a gente já começar a diferenciar agora. Elas vão ter duas características parecidas, muito semelhantes com o que a gente falou agora. Então, tanto a hipótese quanto a conclusão, elas são provisórias. Né? A hipótese porque você vai testar para saber se aceita ou não, e a conclusão porque lembramos que, na ciência, todas as conclusões ou todas as ideias, elas são passageiras, elas não duram eternamente, elas vão ser provisórias realmente. E elas sempre vão se apresentar em forma de uma afirmativa, né? Já que ela é uma resposta de uma pergunta. A diferença principal é, então, que a hipótese ela ainda não foi testada, enquanto que a sua conclusão ela já foi testada. E quando você corrobora a sua hipótese, ou seja, quando sua hipótese é sustentada por suas evidências, ela cai então na sua conclusão e aí você tem a sua conclusão já testada, bonitinha e apresentada no seu trabalho científico, tá bom? Um exemplo, né, de um pouco sobre essa situação toda. Então, quando a gente formula hipóteses de pesquisa, a gente tem uma hipótese, a gente já deduz uma possível consequência dessa hipótese ou possíveis consequências. Eu coloquei aqui nesse quadro consequência 1, 2 e consequência 3. Então, ao longo da sua pesquisa, se a sua hipótese for correta, na prática, essas três consequências devem acontecer. Se elas acontecerem, você vai ficar ou você vai aceitar essa hipótese. Se uma dessas consequências aí ela não acontecer, porque você já está deduzindo que isso vai acontecer devido a fatos que existam presentes na literatura e por aí vai, ou outros estudos semelhantes, você então vai aceitar a sua hipótese. Tá? Então, se você testa as suas hipóteses e as consequências ocorrem, você então corrobora as suas hipóteses. É sempre importante que a gente evite o termo confirmar a sua hipótese, né? Então, sempre tente usar corroborar a sua hipótese. Por quê? Quando você confirma, dá essa impressão para o leitor e para a pessoa que está lendo de que aquilo ali é uma verdade absoluta e verdadeira. Então, é sempre importante, quando você diz corroborar, você está mostrando que você não sabe quanto tempo aquilo ali vai acontecer e aquilo ali vai durar, mas nesse momento a sua hipótese ela foi aceita. Hoje em dia ela é aceita, mas não se sabe se ela vai ser aceita no futuro. Tá bom? E aí a gente vai para uma outra pergunta interessante, né? Toda pesquisa científica, ela necessita de hipótese? Bom, ela não precisa obrigatoriamente de uma hipótese, tá? Então a gente vai ver daqui a pouco uns exemplos de quando a pesquisa necessita de hipótese.
Então, a hipótese ela é uma ferramenta metodológica que o cientista usa para tentar ou para facilitar a resposta da sua pergunta. De uma forma mais prática, para vocês tentarem entender quando ou não usar uma hipótese, tentem pensar da seguinte forma. Se você testou a sua hipótese e ela foi negada, e lá negada ela não respondeu a pergunta, e ela corroborada ela também não respondeu a sua pergunta, você não precisa de hipótese, né? Ou seja, tanto a hipótese negada quanto ela corroborada, você não vai responder a sua pergunta de pesquisa. Agora, quando você tem uma pergunta de pesquisa em que, se sua hipótese for corroborada, ela responde a sua pergunta, e se ela não for corroborada, ela não vai responder a sua pergunta, provavelmente, ou quer dizer, isso significa que você precisa, ou que as hipóteses serão uma boa ferramenta para você tentar responder a sua pergunta. Vamos ver agora alguns exemplos. Um exemplo, na verdade, tá bom? Um exemplo. Para a pergunta, o que os alunos do curso de Ciências Biológicas pensam sobre o ensino remoto? Pergunta capciosa, né? Como o povo diz. Vamos agora tentar responder essa pergunta sem usar hipóteses. Então, como é que eu desenvolveria essa pesquisa? Vamos pensar aqui. Eu chegaria com os alunos, elaboraria um questionário no próprio Google Forms e colocaria várias perguntas, né? O que vocês acham sobre o ensino remoto? E, de repente, incluiria também algumas perguntinhas a mais para ajudar a dar um embasamento. No final, eu ia pegar esses formulários todos e eu ia registrando as respostas e podia ser algo mais qualitativo ou quantitativo, de sim e não também, se vocês gostam, não gostam, por aí vai. E eu chegarei às minhas conclusões, né? Então, nesse caso, ótimo, consegui responder a minha pergunta sem sem levantar hipóteses, sem usar hipóteses. Então, agora uma outra pergunta, ou quer dizer, agora a mesma pergunta usando hipóteses. O que eu ia fazer? Eu ia fazer minha pergunta e ia levantar aqui 5 hipóteses. Os alunos gostam do ensino remoto? Aí eu ia lá e ia fazer a pesquisa para testar se os alunos gostam ou não. Depois, os alunos não gostam. É uma segunda hipótese. Aí eu ia fazer uma pesquisa para tentar responder isso ou não. Então, são indiferentes. Então, eu ia fazer uma outra pesquisa só para tentar saber se os alunos são indiferentes ou não. Então, eu teria que levantar diversas hipóteses, testar uma por uma. Nesse caso, não se faz, não é necessário você fazer uma pergunta dessa forma. Então, agora, se eu perguntasse quais fatores influenciam o que os alunos do curso de Ciências Biológicas pensam sobre o ensino remoto, aí a pergunta já é diferente. Então, nesse caso, é mais fácil eu buscar variáveis que possam influenciar no que esses alunos estão pensando sobre o ensino remoto. Eu vou primeiro encontrar esses fatores que influenciam na opinião, vou selecionar os que são mais interessantes, os mais plausíveis para dizer assim, o que eles acham, né? Por que está influenciando tanto ou não. E aí eu vou escolher os primeiros e vou fazendo os testes. Se for corroborado, eu vou sustentando com as minhas evidências. Se for refutado, eu volto e testo outras hipóteses. Tá? E aí vou continuando o meu trabalho, o meu estudo. Bem tranquilo, né? Aí um outro exemplo em que a gente usa a hipótese agora para um problema do nosso dia a dia, para resolver um problema do nosso dia a dia. Tá? Então, você tem um problema. Seu carro parou de funcionar. E aí você começa a levantar uma pergunta. Então, isso aqui é só para a gente mostrar aqui nesse caso também, que de um problema que você tem de pesquisa, você pode fazer várias perguntas e levantar diversas hipóteses também. Tá? Então, aí você pergunta o que aconteceu. Na ciência e na vida, de uma forma geral, com o método hipotético dedutivo, a gente sempre busca a opção mais parcimoniosa para testar ao longo da nossa pesquisa. O que isso quer dizer? A gente vai sempre do mais simples para o mais complexo. Então, se o meu carro parou de funcionar, a primeira coisa que eu vou fazer
olho lá o medidor de gasolina. Tranquilo. O que aconteceu com o medidor de gasolina? Tá ok? Tá, tranquilo, né? Teoricamente eu tenho gasolina. Então, talvez não seja gasolina. Então, aí a gente tem a nossa primeira hipótese. Eu tenho uma evidência visual de que eu tenho gasolina ali, né? Já testando a minha hipótese, de que eu tenho a gasolina no meu tanque. Eu posso até ir lá, de repente, dar aquela chacoalhadinha assim no carro, porque tu já pode levantar uma outra hipótese aí de que o teu medidor lá não está funcionando tão bem. Então aí você coleta uma segunda evidência de que você tem gasolina no seu tanque, né? Ouviu o barulho de um líquido ali perto da região do tanque quando você sacudiu o seu carro. E aí você então vai para, né, opa, não é o combustível, acho que não pode ser, até então as tuas evidências te mostram isso. E aí você vai então testa uma outra hipótese, né? Então será que de repente não é problema de vela, né, que está acontecendo? Aí você, né, ou então aí você vai testar isso, tá? Então você sempre vai saindo do mais simples e indo para os problemas mais complexos, levantando hipóteses também mais complexas para poder responder a tua pergunta. Eu não ia começar a responder a minha pergunta, por exemplo, tentar testar uma hipótese. Será que o motor do meu carro fundiu? O que eu precisaria fazer? Eu teria que abrir o motor, procurar, desmontar muitas vezes, levar numa oficina para saber o que realmente tinha acontecido ali. Então, se de repente eu vi que o problema lá, quando eu testei, troquei as velas, eram só as velas, imagine só todo o problemão que eu ia ter para ter que primeiro abrir o motor, saber que aquele motor ali estava tudo ok, não fundiu, tudo certo, às vezes ter que desmontar e fazer outras coisas, e no final das contas o problema era só a troca de velas. Tá? Então isso é bem importante a gente lembrar quando a gente for também levantar as nossas hipóteses para os nossos trabalhos de pesquisa, porque isso vai ser essencial, né? Lembrar que a opção mais parcimoniosa vai geralmente ser a que vai te responder da melhor forma também. Para a gente finalizar, vamos fazer a recapitulação da nossa aula de hoje. Então, a gente começou a aula tentando responder a pergunta: que perguntas a ciência pode responder? E a gente viu que, para entender os processos do mundo, nós respondemos duas coisas principalmente: o que são as coisas e como essas coisas estão relacionadas entre si, associadas entre si. E o que são essas coisas, afinal? São as famosas variáveis, né? Então a gente entende o mundo estudando e acessando essas variáveis. As variáveis são as unidades que os cientistas utilizam, medem e avaliam para entender o mundo, suas caracterizações e descrever os fenômenos. Então a gente viu que existem 4 tipos de variáveis: a variável operacional e teórica. Então, na verdade, essas duas são um grupo de variáveis, né? Então, a operacional é aquela que você consegue mensurar, medir, avaliar diretamente no seu estudo. E a variável teórica é aquela que você infere a partir das suas variáveis operacionais. E vimos ainda que em um estudo, essas variáveis podem ser dependentes ou independentes. Isso é quando tem uma relação de interferência entre uma e outra variável. Tá bom? Isso é bem importante. Então, quando você tem duas ou mais variáveis e elas estão uma interferindo diretamente na outra, você tem uma relação de dependência e independência entre elas. Aquela que causa o efeito na outra variável, geralmente é uma variável independente. E a que sofre o efeito, ela é uma variável dependente. A gente depois entrou na seção de o que são as perguntas de pesquisa. Vimos que a pergunta de pesquisa é uma questão do que queremos estudar, colocada na forma interrogativa. Então, isso também é sempre muito importante. Porque se o professor perguntar qual é a pergunta de pesquisa de vocês, não esqueçam de finalizar com uma interrogação. E a gente viu também como escolher, né, uma boa pergunta de pesquisa. Falei que vocês têm que avaliar 3 coisas principalmente. A primeira, escolher a sua área de interesse, na qual você vai atuar e qual você vai estudar. Então, você tem que conhecer essa área de interesse, ler bastante,
saber o que está rolando ali dentro daquele mundo e ver também nesse momento o que os outros cientistas estão respondendo, perguntas que eles estão respondendo acerca da sua linha de pesquisa, da área que você tem interesse, para buscar essas lacunas, e tudo isso vai te favorecer a ter boas ideias, novas ideias de pesquisa também. E passamos para a parte final sobre o que são as hipóteses. Então a gente viu que a hipótese é uma resposta provisória e provável para a sua pergunta, porém que ela ainda não foi testada, diferente da conclusão. Então as conclusões, elas já foram hipóteses anteriormente, só que elas foram testadas e foram corroboradas ou não. E toda pesquisa precisa de hipótese? A gente viu que não necessariamente. Então, a hipótese ela é uma ferramenta que o cientista usa. E como toda ferramenta, ele pode usar ou não usar aquela ferramenta para o seu trabalho. Então, geralmente, eu dei uma dica, né? Quando você pensa em uma pergunta de pesquisa e você quer usar hipótese, você tem que verificar o quê? Que se essa tua hipótese for testada e for negada, né, e se ela for corroborada também, né, ou seja, se ela for negada ou corroborada, ela vai responder a sua pergunta de qualquer forma, então, nesses casos, você não vai precisar de uma hipótese. Agora, se você levantou hipótese e você percebe que, ao ser corroborada a tua hipótese, responde a tua pergunta, e ao ser rejeitada, ela não vai responder a sua pergunta, ou seja, ela vai deixar uma lacuna. Então, nesse caso, você precisa sim usar as hipóteses, e a gente viu alguns exemplos também na nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra no próximo momento síncrono. Até mais!